Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 2 do livro Renúncia. Mas, como o capítulo ficou muito longo, eu vou dividi-lo em 3 partes. Sendo assim, hoje teremos a primeira parte do segundo capítulo. Mas, antes de eu começar a narração, eu já conto com seu apoio para você deixar o seu like, um comentário, compartilhar. E se você está chegando agora e ainda não é inscrito, gostou do canal, então eu peço, se inscreva. Isso é muito importante para mim, não custa nada para você e me ajuda muito, ok? E se você quiser me apoiar de alguma outra forma, vou deixar algumas informações aqui no box de descrição, certo? Dados os recados, vamos para a primeira parte do capítulo 2. Anseios da mocidade. No dia 7 de junho de 1662, Paris, em peso, não comentava outro assunto senão as esplêndidas festas populares do Carrossel, que Luís XIV havia improvisado em frente às Tulherias. Dizia-se que o rei estava perdidamente apaixonado por Louise de La Vallière, e as festividades não obedeceram a outro motivo senão homenagear a favorita, não obstante a reserva com que ambos se entregavam ao culto das relações afetivas. As 2 noites precedentes haviam assinalado ruidosas alegrias populares e animadas reuniões elegantes nos salões mais ricos da corte. Grande massa de forasteiros invadia os hotéis, principalmente as famílias abastadas procedentes do norte e das cidades vizinhas, atraídas pelo espetáculo inédito do grande feito. Dizia-se que o soberano mostrava-se agora mais acessível e generoso. Paris estava farta de guerras externas e recordava-se com temor das gigantescas lutas internas pelas atividades da Fronda. Terminara o período de influência do cardeal Mazarini, e o espírito popular banhava-se nos boatos de elevada perspectivas e supremas esperanças. A cidade inteira aguardava ansiosamente largos benefícios públicos e novas instituições. Na tarde desse dia, compartilhando a alegria geral, 2 jovens passeavam de carro nas imediações da porta de Saint-Denis, entre os enormes movimentos da antiga ville, comentando as deliciosas emoções da véspera. A viatura, muito leve, seguia harmoniosamente o trote de soberbo cavalo normando, cujas rédeas eram manejadas com mestria por Cirilo Davenport, tendo ao lado a jovem Susana Duchesne, sua prima, graciosamente trajada ao sabor da época. O pequeno veículo tinha o interior ornado de soberbas azaleias, colhidas pela jovem num jardim de Montmartre. O jovem par havia empreendido a excursão desde o meio-dia. Susana visitara 2 famílias importantes de suas relações, buscando rever antigas amizades. Entregara-se às mais alegres expansões junto do primo, que, embora correspondesse fraternalmente às suas manifestações afetivas, denotava agora preocupação inabitual, enquanto a jovem tagarelava, obedecendo aos costumes e caprichos de futilidade de todos os tempos. Não concordei com os adornos escolhidos para os salões de Madame de Choisy. A festa perdeu muito com aqueles enfeites coloridos e esvoaçantes. Não reparei bem, respondeu Cirilo, mergulhado noutras reflexões. Fiquei cansadíssima de tanto ouvir confabulações atinentes à vida alheia. Sou avessa à maledicência, mas, como sempre acontece, não podemos ficar indiferentes aos eventos do ambiente social. Por isso mesmo, estou ansiosa de regressar à nossa paz de Blois. E como o primo não respondesse, muito vivaz e pauradora, continuou. Já sabes como se processou a aventura amorosa do rei? Não. Luís XV não havia destacado a humilde descendente dos Leblanc entre as mulheres que frequentam a corte.
Mas o fato é que começou a dispensar muitas simpatias a Henriqueta. Iniciaram-se os idílios carinhosos, mas a cunhada tratou de salvaguardar quanto antes a sua reputação de honestidade e começou a encontrar-se com o rei em companhia de Mademoiselle de la Vallière, que era então do grupo de damas do seu séquito. Desse modo, afastava qualquer suspeita direta. Contra qualquer impressão menos digna, poder-se-ia dizer que Luís lhe frequentava o ambiente doméstico, não com o propósito de avistá-la, mas para encontrar-se com a pobre menina. Foi neste jogo que apareceu a mortificante situação que Henriqueta não poderia esperar. Depois de breve gargalhada irônica, Susana rematava o comentário impiedoso. Luís XV apaixonou-se desvairadamente e temos agora o escândalo, que constitui o prato do dia para a voracidade das más línguas. Não conheces todos esses detalhes, porventura? Ah! Exclamou o jovem Davenport, revelando o propósito de modificar os rumos da conversação. O que não ignoro é que o soberano é casado com a rainha. Ora, ora! A pobre dona do cetro é apenas uma vítima da política espanhola. Observando, todavia, que o rapaz se calara, Susana timbrou outra tecla das críticas sociais para chamar-lhe a atenção, dizendo: Reparaste a Henriqueta lá no baile? As suas convidadas estavam escandalosamente vestidas. O moço fez um gesto de enfado e replicou: Quase não me detive no exame dos trajes. Entretanto, dançaste todos os números. Renovando a apreciação acerada, prosseguiu: Henriqueta coloca em dificuldade a todos nós que temos alguma ligação com as ilhas. O que posso afirmar é que seu temperamento seria outro se tivesse alguns princípios da educação irlandesa. Mas a pobre princesa muito sofreu na infância, atalhou Cirilo, advogando-lhe a causa. Essa circunstância, contudo, não deveria ser uma razão para conduzi-la a tantas leviandades. Julgo que o sofrimento deve servir para temperar o caráter. De outro modo... Todavia, observou o rapaz, ela é atualmente casada. A análise de suas atitudes deve ser tarefa privativa do marido. Ora essa! E supões acaso que Monsieur Philippe está aparelhado para impor-lhe a educação espiritual de que precisa? Quem sabe? Esta resposta, dada em tom de profundo desinteresse, desautorizava qualquer discussão nesse particular. Reconhecendo-o, Susana fez longa pausa e absteve-se de novos comentários. A elegante viatura voltou do seu longo trajeto. Dirigiu-se para a rua Barillery, na ilha, onde estacionou por minutos à frente de uma casa comercial, e depois tomou o rumo da antiga rua de Saint-Denis, levada ao trote do magnífico animal. Decorrido algum tempo, a moça retomou a palavra, dando conta da sua inquietação feminina. Não desejarias ir conosco mais logo ao teatro de Petit Bourbon? Não. Hoje não me sinto disposto a aderir ao programa do Sr. Molière. A carruagem aproximara-se da velha ponte de São Miguel, sobre um braço do Sena. O crepúsculo ia um tanto adiantado, mas estava embalsamado de perfumes primaveris. Ventos suaves farfalhavam a copa florida de duas grandes árvores próximas. Impressionado, talvez, com a sugestiva beleza da tarde que se vestia no imenso anil do céu. O jovem Davenport fitou a companheira com expressão diferente e falou: Susana, tenho a alma de tal modo repleta de sensações ignoradas para mim, que muito desejaria abrir o coração a quem me compreendesse. Não quero, porém, comentar os assuntos da corte nem do teatro. Necessito de palestra espiritual, que traduz o que sinto, encontrando quem me entenda. Que me interessa o desvio do rei ou a comédia que conquista a atenção dos mais fúteis? A companheira ruborizou-se.
Apertou disfarçadamente o seio, onde o coração batia descompassado. Há quanto tempo esperava aquele minuto adorável que lhe permitisse examinar com Cirilo a intensidade do seu afeto? De muito cedo, habituara-se a admirá-lo como a personagem dos seus sonhos de mulher. E não era segredo em família o projeto de uma união pelos elos conjugais. Ambos haviam nascido na Irlanda, mas sua mãe, que era francesa, obrigara o genitor a transferir-se para o país de origem havia muitos anos. Susana, porém, nunca perdera o contato com a terra do seu berço. Não obstante as dificuldades naturais da época, visitava periodicamente a terra que a vira nascer. Acabava de atingir os 20 anos, enquanto Cirilo orçava pelos 25. Não seria, então, um momento azado para realizar o sublime ideal? É verdade que sempre aguardara ansiosamente, do primo, as primeiras declarações de amor, a fim de entreter, com mais segura esperança, os seus deliciosos projetos de ventura. Cirilo, todavia, jamais se manifestara a tal respeito. Não sabia, contudo, justificar-lhe as reservas expansivas, pelas singularidades de temperamento que o caracterizavam. Embora jovial e sincero, enérgico e impulsivo, era muito discreto nas questões da palavra. Raramente prometia, porque após o compromisso, materializava as declarações, fosse como fosse, pelo mal ou pelo bem. Susana passou em revista todas as conjecturas e julgou-se dona de uma situação favorável. Aliás, estava certa de que o primo, após desligar-se dos serviços que o retinham na Soborne, demandaria a Irlanda, onde a família o aguardava cheia de esperança, para os enormes trabalhos da propriedade rural, de que seus pais e irmãos se mantinham. De olhos fulgurantes, a jovem respondeu entre satisfeita e comovida. Acaso poderias supor que te não compreendo? Fala, Cirilo. Não desejarias gozar um pouco desta amenidade vespertina? Paremos o carro, sentemo-nos ali perto da ponte alguns minutos, vendo deslizar as águas mansas. O rapaz obedeceu, sorridente e satisfeito. Abrigou a carruagem num posto próximo e, dando o braço à companheira graciosa, dirigiu-se para os bancos de pedra que se localizavam nas extremidades da construção muito antiga. Tinha os olhos escuros mergulhados numa onda de paixão dominadora. Susana, disse, tomando-lhe a destra em atitude fraternal, como quem busca um refúgio. Nunca experimentei no coração o que sinto agora. Minha alma está cheia de sonhos e esperanças sublimes. O amor é o generoso vinho da vida. A jovem fizera-se muito pálida. Deveria ser aquele o minuto decisivo do seu destino. Certamente, Cirilo lhe revelaria os propósitos mais íntimos. Falaria do sonho dourado de suas esperanças de moça. Casar-se-iam muito em breve. Buscariam a felicidade. Abandonariam a França pela Irlanda, a fim de cultivarem a aventura conjugal no âmbito de carinhosas tradições familiares. Mergulhada em formosas visões, seus olhos brilhavam de intenso júbilo, enquanto o jovem Davenport continuava. Edificar um ninho doméstico, ter filhos que nos acariciem e garantam a ventura, não será o ideal mais nobre da vida? Susana Duchesne apertou-lhe a mão com mais carinho, desejou com ânsia enlaçar-se o busto no impulso de sua afeição desvairada, beijar-lhe repetidamente a formosa cabeleira. Sentia-se estonteada de alegria e de esperança, mas ainda não havia acordado de sua visão fantástica, quando ele perguntou fraternalmente, depois de uma pausa mais longa. No entanto, dar-se-á que ela me corresponda com igual paixão? Ela? A pergunta vibrou estranhamente aos ouvidos da jovem, que se esforçou para dominar as primeiras impressões de assombro. Outra mulher, então, disputava com ela o mesmo sonho de amor? Monstruoso ciúme correspondeu-lhe às emoções mais gratas. O coração,
fechara-se-lhe de súbito. Não suportaria semelhante afronta. Lutaria pela posse de Cirilo até ao crime ou até a morte. Para isso, seguira-lhe os passos, como sentinela fiel, desde a infância, e aos seus olhos o título de esposa deveria pertencer-lhe como patrimônio inconteste. Verificando, contudo, que o primo observava com estranheza a demora da resposta, cobrou alento em situação tão difícil e replicou: Ela? Ignoro a quem te referes, querido. Explica melhor para que te possa compreender. Madalena Villamil, esclareceu o rapaz arroubadamente. Agora tinha na modulação daquelas duas palavras a chave da questão que se lhe figurava aos olhos um profundo enigma. Identificara a grande e natural inimiga. Não lhe perdoaria nunca. Subjugada por enorme desespero íntimo, recordava que fora ela própria quem apresentara ao primo a jovem amiga, em vésperas das famosas festividades parisienses. Notou que ambos haviam demonstrado recíproco interesse, que, desde então, palestravam animadamente em todas as oportunidades, e, contudo, jamais pudera imaginar a possibilidade de uma aproximação afetiva de tamanhas consequências. Somente aí percebeu o interesse de Cirilo pela companhia de Madalena, nos bailados da véspera. Tinha a impressão de ainda a estar vendo com aquela atraente fantasia espanhola que chamara a atenção de pessoas eminentes da corte. No quadro da imaginação superexcitada, não mais a considerava associada fraternal de passeios e diversões, mas adversária perigosa que urgia a afastar do caminho. Conhecera-a numa visita que Madalena fizera em companhia do pai, velho fidalgo espanhol arruinado, ao famoso e tradicional palácio da antiga corte francesa, em Blois. Simpatizara com os seus dotes de inteligência e com as maneiras simples que lhe assinalavam as atitudes, e seu genitor, Jacques Duchesne Davenport, manifestara pela jovem espontânea admiração e sincera amizade, não somente pelas afinidades naturais, mas também no intuito de agradar o coração paterno, dedicado e carinhoso. Susana afeiçoara-se a Madalena com singular interesse. Ela e sua irmã Carolina, nas constantes viagens a Paris, visitavam-na frequentemente em sua residência de Santo Honorato e sentiam prazer na sua companhia alegre e inteligente. Desde aquele instante, porém, a moça Villamil estava condenada à sua aversão cruel. A amizade nobre convertia-se em ódio instantâneo e perigoso. É verdade que Madalena não podia saber das cogitações do seu íntimo, mas Susana não conseguia deter a onda de pensamentos outrizes que, num instante, lhe invadiam a mente, apossando-se impiedosamente do seu coração. Não toleraria tal preferência do primo, mesmo porque lhe doía na alma como um insulto feroz. Recordas, acaso, daquela derradeira melodia aragonesa que Mademoiselle Villamil executou ao cravo com tanta graça? Perguntou o jovem, alimentando as próprias reminiscências. Excessivamente pálida, esforçando-se por disfarçar a intensa emoção que a dominava, a moça fixou em Cirilo o olhar enérgico, orgulhoso, e replicou: Mas isso é infantilidade da tua parte. Francamente, sempre considerei refinado o teu senso artístico. Madalena, de maneira alguma, pode corresponder às exigências do teu nome e da tua posição. Exigências do nome? Respondeu o rapaz, mostrando-se agitado. Julgas, então, que me case em obediência aos outros, em desacordo com as minhas inclinações? Não é bem isso, retrucou a moça, compreendendo a firmeza de resolução que defrontava. Não quero dizer que ela desmereça inclinações afetuosas, mas não concordo que seja a criatura indicada a tomar-te a mão de esposo. Por quê? Perguntou o jovem mal-humorado.
Desejarias, porventura, que te aprovasse o casamento com uma pobretona espanhola nascida nos confins de Granada? E se alguém afirmasse que somos irlandeses dos confins de Belfast, seríamos por isso menos respeitáveis? Susana mordeu os lábios, revelando cólera profunda, e respondeu: Cirilo, onde colocas o altar sagrado da família? Que há para te mostrares tão desinteressado em face de nossas tradições familiares? Apresentei-te Madalena há poucos dias, mas não podia acreditar se engendrasse em teu espírito laços tão perigosos e detestáveis. Adotei-a como amiga íntima, em vista da profunda simpatia do papai, a quem nunca cessarei de agradar, em obediência ao amor e gratidão que lhe consagro. Nossas afinidades, no entanto, não vão além disso, porquanto não lhe reconheço qualquer destaque justo para o quadro de nossas relações. Como afirmei, trata-se de uma predileção de papai, Mas não terminou, porque o rapaz, emitindo um olhar mais duro, cortou-lhe a palavra nesses termos: Não acuses, Susana. Sempre atendi a meu tio, antes que a meus próprios pais. Conheço-lhe o bom senso e não posso permitir. Desta vez, no entanto, foi a jovem que, ponderando a inconveniência da discussão acalorada, aproveitou-se da pausa espontânea, sentenciando contrafeita: Ora, Cirilo, acalma-te. A irritação impede qualquer entendimento mútuo. Fixou-o com disfarçada angústia, agora que sentia tão profundamente ameaçados os seus sonhos de felicidade, achava-o mais belo que nunca. Em outras ocasiões, conservava a esperança, mas não experimentava tanto os zelos. Não era Cirilo seu ideal? Que poderosa atração a retinha encarcerada no seu sonho de ventura, sem energias para renunciar a favor da outra que lhe ocupava o coração sincero? Sentiu que forte emoção lhe afetava as fibras mais íntimas e com dificuldade afogava o pranto no peito opresso, receando chorar diante do primo, engolfado em graves pensamentos. Cirilo, disse com o entono mais delicado na voz, não te agastes comigo. Quero auxiliar-te fraternalmente. O rapaz comoveu-se com a mudança súbita e respondeu: Sim, conto com a tua boa vontade de sempre. Ajuda-me a refletir. Necessito orientar e fortalecer meu espírito. Não posso dizer que esteja absolutamente certa das minhas apreciações, exclamou fundamente modificada em sua primeira atitude. Mas precisarás refletir com mais calma. O pai de Madalena é um nobre espanhol arruinado que se incompatibilizou com os elementos mais influentes da corte de França. Aqui está em Paris há muito tempo, em sérias dificuldades financeiras, não obstante ter vindo no séquito da rainha. Já conheço Dom Inácio Ortega Villamil, esclareceu o rapaz solícito. Estivemos juntos no carrossel anteontem à noite. Não duvido que se trate de um homem pobre, mas é bastante simpático e portador de temperamento expansivo, que me agradou muitíssimo. Mas é um fidalgo sem fortuna, cuja situação é francamente condenável, pois perdeu-a nas dissipações da vaidade e do jogo, segundo consta em nossas rodas mais íntimas. Quanto a isso, precisamos ampliar nossa compreensão da vida, obtemperou o rapaz convictamente. Meu pai, como não ignoras, não fez excessos, nem arriscou dinheiro em aventuras. Entretanto, conta hoje com reduzidíssimos recursos, devido às perseguições religiosas desencadeadas na Irlanda. Susana compreendeu que toda a argumentação naquele momento lhe desfavorecia as pretensões e propósitos mais ardentes. Dom Inácio acrescentou com velada ironia: não poderia nem mesmo cogitar da concessão de um dote à filha. Nunca me casarei visando a um dote, Susana. A moça escondia a muito custo o seu rancor, mas ponderou ainda.
pois trata-se de questão muito importante, e talvez venha a ser por isso mesmo que Madalena recuse a ceder aos teus caprichos juvenis. Como assim? Interrogou, impressionado pela maneira como foram pronunciadas tais palavras. Talvez ignores, disse ela resoluta, como quem guarda os trunfos do jogo para o fim, que a tua eleita está prometida, por decisão dos pais, ao seu primo Antero de Oviedo Vilamil, que cresceu a seu lado como irmão. Desta vez, foi Cirilo a esboçar atitude de estranhado assombro. Sem poder dominar-se, profundo rancor se apossou dele. O ciúme que devastava a jovem Duchesne apuava-lhe agora o coração. Será crível? Perguntou lívido. Sim, disse a moça, gozando com a sua amargura íntima. Dom Inácio, dizem, há quase 2 anos vive à custa do rapaz, que não se entregou a tal sacrifício sem um propósito deliberado. É sabido que a prima constitui o seu sonho de amor. Não obstante Madalena pareça insensível a esse afeto, o fato incontestável, todavia, é que a família Vilamil está totalmente empenhada nesse débito de graves proporções. Cirilo Davenport submergiu-se num mar de reflexões profundas. Não cederia a qualquer obstáculo. Madalena lhe tocara o coração como nenhuma outra mulher. Guardava nos ouvidos o som das suas últimas palavras. Aspirava ainda o perfume da sua mão muito leve, entre as harmoniosas vibrações do último bailado. Ouvia enlevado as músicas aragonesas que ela havia dedilhado no cravo, ainda na véspera. Seus sentimentos mergulhavam nas mesmas ansiedades experimentada ao ouvi-la falar da Espanha distante. Os temas castelhanos jamais o haviam preocupado a qualquer tempo, e, no entanto, aquela afeição imensa despertava-lhe interesses novos, abrasava-lhe a alma, qual vulcão ardente. Estava convicto de que Madalena fora igualmente sensível ao seu amor. Apertara-lhe a mão apaixonadamente nos bailados. Seus olhos fugiam de sublime afeto. Onde estava ele que não houvesse de lutar com o rival até nos confins da terra? Era indispensável afastar Antero de Oviedo a qualquer preço. Sua presença tornava-se indesejável no caminho. De olhos fixos no espaço, desvairado pela emoção que o dominava, o jovem Davenport parecia não mais ver a prima ao lado, nem mesmo a beleza silenciosa do crepúsculo, que se despedia com o fugir das primeiras estrelas. Não desistirei, bradou em voz alta, como se dialogasse com uma sombra importuna. Ouvindo-lhe a exclamação estranha e inesperada, Susana experimentou intenso choque. Aquela sentença, em voz estridente, assustou-a. Tomou-se de justificado receio e exclamou: Vamos, Cirilo. É noite quase fechada e esperam-me para o espetáculo. O moço Davenport, seguido da jovem que lhe acompanhava o profundo silêncio, procurou o veículo, tomou as rédeas quase maquinalmente e deu o sinal de partir. Susana tirou ao solo algumas azaleias murchas em atitude de enfado, e enquanto ambos se engolfavam em penoso mutismo, a viatura rodou celeremente na direção de uma casa residencial de nobre aspecto, em frente da ponte do Câmbio, onde a prima se hospedava. Em vão, a jovem Duchesne insistiu para que Cirilo fosse ao teatro. Debalde rogou que a acompanhasse até ao interior doméstico. Ele recusou todos os convites afetuosos e, imprimindo ao carro nova direção, seguiu a galope para o seu hotel em São Germano. De quando em quando, o chicote estalava no dorso do belo animal, que então parecia sofrer a mesma inquietação do dono. Depois de recolher o veículo a enorme galpão destinado às carruagens da época e conduzir o cavalo à estrebaria próxima, Cirilo Davenport, sufocado por angustiosos pensamentos, saiu à rua,
ansioso por banhar a fronte atormentada nos carinhosos ventos da noite. Atravessou ruas e praças, engolfado em vastas meditações, alheio ao grande movimento de pedestres e viaturas ao longo dos caminhos. Não se deteve senão no mundo íntimo, inquieto por conchavar e resolver os problemas torturantes. Chegar à conclusão de que a existência se lhe transformaria em breve tempo. Não podia suportar, sem graves danos, a continuidade das estroinices da juventude. E o conhecimento de Mademoiselle Villamil induzia-o a pensar seriamente no matrimônio. No entanto, como encontrar a equação justa? Depois de certo período de estudos em Paris, prosseguia em serviço na Sorbonne, onde a sua remuneração era regular, sem contudo permitir quaisquer perspectivas de futuro financeiro. Seu pai, Samuel Davenport, chamara-o mais de uma vez, aguardando-lhe a presença na Irlanda do Norte, onde possuía valiosa propriedade rural, apesar dos golpes sofridos. Como resolver a situação? Deveria casar e partir para as ilhas? Ou visitar antes o lar paterno para consorciar-se depois? Na primeira hipótese, sua atitude poderia ocasionar sérios atritos com a família. Na segunda, o intruso Antero poderia sair vencedor e anular-lhe os planos de felicidade. Recordou a simpática figura do tio, que sempre lhe entendera e amparara o coração nos momentos difíceis, e considerou a possibilidade de ir a Blois, a fim de ouvi-lo. Concluiu consigo mesmo que, tendo combinado com Madalena um encontro junto à igreja de Nossa Senhora na noite seguinte, faria a viagem logo após o novo entendimento com a jovem, que lhe enchera o coração de sonhos miríficos. Após atravessar imenso labirinto de reflexões, voltou ao hotel, muito depois da meia-noite, recolhendo-se ao quarto extremamente nervoso, só conseguindo dormir alta madrugada. No dia seguinte, atirou-se ao trabalho comum, de alma inquieta, pensamento voltado para a noite, quando teria o júbilo de rever a bem-amada e renovar as doces emoções do espírito. Continua na segunda parte do capítulo 2. Até lá!